Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco aqui a Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan, o seu 0 km, a sua espera na Proeste Nissan. Na Proeste Nissan dá negócio. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. A gente vai falar sobre avaliação psicológica infantil. Eu tenho a honra de receber aqui a Gisele Vieira de Mello, que é psicóloga clínica, mestre em educação, docente dos cursos de psicologia e medicina, coordenadora do NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unimar e administradora do blog da Psicologia. Eu quero te agradecer, Gisele, por atender aí o nosso convite, estar aqui com a gente para falar de um assunto tão interessante. Muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar de psicologia, numa linguagem, que seja bem gostosa e acessível para todos nós. Esse é sempre um prazer. Bom, a maioria das pessoas, Gisele, pensa assim no psicólogo, na verdade, atuando em clínica e realizando terapia, a psicoterapia. Há algum outro tipo de serviço na clínica de psicologia? Muito boa a sua pergunta, sem dúvida. Sempre que a gente pensa, como você disse, normalmente o psicólogo só pensa em clínico. É uma área extensíssima, existem várias áreas de atuação dentro da psicologia. Hoje a gente vai falar específico da clínica e da clínica infantil. Mas você me perguntou, as pessoas quando pensam em psicólogo, pensam em clínico e só pensam no serviço de psicoterapia. Mas na clínica há muitos outros serviços. E hoje a gente vai falar então da avaliação psicológica, que na verdade, Marcos, é um serviço que antecede a psicoterapia. Eu vejo que às vezes os pais assim procuram, chegam até o consultório e falam: eu vim trazer meu filho para terapia. Aí a gente tem que explicar para eles: calma, porque a palavra terapia significa tratamento. Como que eu vou tratar algo que eu não avaliei? Então, surgem as perguntas. Será que essa criança realmente está, neste momento, necessitando de uma psicoterapia? No caso em particular de crianças, a gente até usa o termo ludoterapia. Então, primeiro a gente convida essa família para fazer uma avaliação. Particularmente, eu até gosto de fazer uma avaliação psicológica clínica infantil, mas eu sempre deixo claro para a família que eu vou fazer esse trabalho numa visão familiar. A gente não pode pensar a criança sozinha, A criança é um indivíduo que está dentro desse grupo familiar e sofre de uma maneira bastante intensa todas as influências da família e influencia a família. Então, a gente precisa pôr para dentro, na verdade, o grupo familiar, inicialmente. Agora, como é que a gente pode definir, então, essa avaliação psicológica clínica infantil? O que ela significa? Então, avaliar significa que é um processo. Essa avaliação também, as pessoas às vezes acham que vai ser um encontro, uma consulta. Entendi. É um processo de várias etapas, normalmente com um tempo relativamente delimitado já, e onde o profissional da psicologia vai usar vários métodos, técnicas e instrumentos. Ele que monta, em função de cada caso, como que ele vai montar esse processo de avaliação. Mas então, acho que é importante a gente pensar isso, é um processo. Conhecer o outro ser humano, sem dúvida que não será num incômodo. Porque quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa mesmo, acho que é excelente falar isso, Avaliação, você imagina que você avalia assim, olhou, avaliou, como se fosse um exame, algo assim desse tipo. Mas, na verdade, nós estamos falando de um indivíduo que tem aí toda uma história, por mais que seja criança, enfim. Mas você não consegue definir isso num encontro,
E é até interessante porque a avaliação da criança, normalmente, ela é mais demorada do que a avaliação de um paciente adulto. Por quê? Ao mesmo tempo você quis dizer, a história de vida dela é menor. Mas para você tirar o conteúdo, acho que é mais complicado. Primeiro, chegar na criança, né? Encontrar recursos para que você possa acessar essa criança. E como a gente falou, você não está avaliando só a criança, você está vendo uma visão familiar. Então, na verdade, nessa avaliação tem várias pessoas envolvidas, não é só uma. Então, são várias pessoas e você tem que trabalhar maneiras que você possa entender a linguagem infantil. Quando eu estou falando em linguagem, eu não estou falando só essa linguagem falada, né? Lembra que a gente falou que é ludoterapia, que chama, na verdade, a psicoterapia com criança? Sim. Porque a gente usa brinquedos, Sim. por exemplo, brincadeiras, desenhos, né? Essa linguagem infantil que eu estou falando. Não necessariamente a criança vai falar com a gente, vai chegar lá e dizer, olha, eu estou vindo aqui porque está acontecendo tal e tal coisa. Ela vai dar sinais através das brincadeiras, das participações, das atividades que vocês propõem, e aí vocês fazem uma leitura daquilo, né? Isso mesmo. Coisa que a gente, muito provavelmente, a gente não vai, leigo, nós não vamos entender nada, mas vocês já têm um recado ali bem claro da criança, né? Sim, nós temos recursos, né, de como avaliar, por exemplo, uma sessão lúdica. Então, o que você vai observar? As pessoas perguntam muito assim, né? Tanto que a gente escuta as pessoas falarem, meu filho está indo lá na psicóloga, é legal, mas eu pergunto para ele o que ele fez lá. Isso eu estou pensando até já na ludoterapia. Sim. E muitas vezes a mãe fala, ele disse para mim que ele só brinca. Só brincou, né? Como que é assim? Ele vai lá e só brinca o tempo inteiro, né? Estou pagando por este serviço. É bem isso, viu? Eu acho que a gente ouve mesmo isso, né? Mas na verdade tem todo um estudo, uma leitura de como uma técnica mesmo, né? compreender. Então, nós vamos olhar desde tolerância à frustração dessa criança frente à brincadeira, as fantasias que ela coloca, os mecanismos de defesa que ela coloca, às vezes, para não fazer um enfrentamento de uma situação, às vezes ela mesma muda nomes, porque às vezes para ela falar diretamente ainda está difícil. A modalidade de brincadeira que ela seleciona para apresentar, todo o simbolismo. Então, tem vários itens que a gente vai olhando. Então, é um trabalho, sim, muito gostoso, de brincadeira, mas muito sério. Já se fala, né? Que brincadeira é coisa séria? A gente não fala. Gisele, será que o meu filho precisa de terapia ou é algo passageiro? Certamente essa é uma frase que muitos pais já pronunciaram, já pensaram. Como proceder? Por isso que eu quis vir falar, tive esse desejo, quando você me convidou, de trazer esse tema de avaliação psicológica infantil. Porque vamos pensar nessa pergunta que você me trouxe. Será que meu filho precisa de terapia ou é uma fase passageira? Então, o que a gente está discutindo aqui hoje nessa conversa? A pergunta tem que ser outra. Será que está acontecendo alguma coisa com o meu filho e eu devo avaliar isso? Perguntar se ele precisa de terapia, isso vai ser o fim do processo da avaliação. É só depois que a gente vai poder compreender isso. E uma coisa que é muito interessante, Marcos, na avaliação psicológica infantil, na visão familiar, a gente, então, como eu estava explicando, a gente vai conhecer esse núcleo familiar, vai trabalhar com eles, vai tirar um pouco a história desta família. E, às vezes, no fim de todo o processo da avaliação, é que a gente vai fazer a indicação. Primeiro, necessitará de uma terapia, de um tratamento? O tratamento é psicoterapia mesmo? Ou é um outro? Por exemplo, eu posso orientar essa família para fazer um trabalho de orientação familiar. Ou, não, eu vou fazer algumas orientações mais pontuais e a gente vai indicar essa criança para ir para um outro profissional. Às vezes a questão dela não é só psicológica ou não é psicológica. A gente também orienta no final do processo, às vezes, buscas de atividades físicas, atividades artísticas. São, às vezes, outros recursos que vão ajudar nessa terapêutica. E o que é muito interessante, nem sempre no final do processo da avaliação psicológica, essa criança vai ser indicada para psicoterapia. Pode acontecer em algumas situações, às vezes de um outro familiar
né, receber a sugestão, a indicação dele procurar a psicoterapia. Olha aí. Surpreendentemente, né? Porque a pessoa às vezes acha que o problema está ali com a criança, né? Às vezes até está, tá. essa criança também influencia. Às vezes a família tem uma situação, né, que já afetou essa criança e mais alguém. Então, quando a gente começa uma avaliação, a gente tem que ter a cabeça muito aberta, né, para ver o que vai acontecer. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo e eu vou aqui trazer o Dr. Marcelo Rodrigues, nosso parceiro da Oral Sim, para falar de educação e saúde. A gente volta na sequência para falar mais aqui sobre a avaliação psicológica infantil. Não sai daí não, é tudo rapidinho e a gente vai para o intervalo. Até já. Eu recebo agora o Dr. Marcelo Rodrigues da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, eu recebo agora o Dr. Marcelo Rodrigues da nossa querida Oral Sim. Tudo bem, doutor? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Doutor, olha, muita gente querendo saber, o implante dentário provoca mau hálito? Olha, essa é uma questão muito comum mesmo. As pessoas têm essa visão, essa impressão de que vai causar mau hálito. Mas a gente tem que entender que tanto o dente quanto o implante dentário, quando não bem higienizados, quando você não tem o cuidado de usar o fio dental, a escovação rotineira, elas acabam trazendo mau hálito. E ainda por cima doenças muito mais graves, como processos inflamatórios de gengiva, sangramento. Então, na verdade, não é o implante, né? São a falta do cuidado ideal. Infelizmente, a gente tem que trazer para as pessoas cada vez mais o que faltou no passado. Aquela orientação, como usar o fio dental, que é antes de fazer a escovação. Parece que é um desafio ainda as pessoas usarem da maneira adequada, né, doutor? Com certeza, as pessoas sofrem muito porque foi negligenciado a demonstração. Então, só se fala muito em use o fio dental, mas não fala como usar o fio dental. Então, o ideal é antes da escovação, passar o fio dental em frente ao espelho, fazer a escovação atingindo todos os lados do dente, que pra gente acabam sendo só 3, né? O de fora, o de dentro e o de cima. E aí fazer isso repetidamente. Então, é a hora que acorda, é depois do café da manhã, é após o almoço, após a janta, antes de deitar. Eu sempre brinco com os pacientes, nunca deite sem fazer o uso do fio dental, da escovação, e se puder encaixar um bochecho com antisséptico, vai ficar perfeito. O segredo está então na higienização, né, doutor? Isso é o segredo de tudo, e nada vai substituir aquilo que é tão perfeito. Não tem nada que substitua o que a natureza fez, que é o nosso dente natural. Mas tanto o implante quanto o dente merecem esse cuidado diário e que vão trazer à pessoa a oportunidade de viver toda a sua vida com esse elemento, curtindo todos os prazeres da família. Tire suas dúvidas com a Oral Sim, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Agende uma avaliação, 99600-2707. Obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço, Marco. Uma ótima noite. Até já.